Olá, muito obrigado por estar conosco. Hoje, o Estúdio Inspiração tem a grande honra de receber uma referência na luta pelos direitos trabalhistas aqui em Manaus, especialmente voltado para os transportes rodoviários, o vereador Jaildo Oliveira, que está aqui conosco para contar um pouco da sua trajetória, a sua trajetória pessoal, política, também as lutas que ele vivenciou para conquistar boa parte, a grande parte dos direitos que hoje essa classe possui. Então eu quero desde já dizer para você que é sempre um prazer para a gente ter você aqui conosco no Estúdio Inspiração. Seja muito bem-vindo, vereador. Opa, obrigado, Rafael, obrigado a todos que estão nos assistindo. Também agradecer, né, a oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui da nossa história, do nosso trabalho que a gente faz na cidade de Manaus, pelos trabalhadores também do transporte público de Manaus. Vereador, eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas que antecedem a sua vida profissional. Pouca gente conhece como foi a sua história de infância, como foi a sua trajetória até chegar ao primeiro cargo que você teve nos transportes coletivos, que foi como lavador de ônibus. Conta pra gente um pouco dessa história. Como é que foi essa infância, esse primeiro momento aí da tua infância? Então, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? Já com meus 13 anos, 12 anos, porque minha mãe, ela era mãe e pai ao mesmo tempo, e a gente era vários filhos, né? Praticamente 7 filhos para minha mãe cuidar. E eu sou o mais novo dos 7 filhos. Só que tive que começar muito cedo. Então tinha meus irmãos ali, os mais velhos trabalhando. Tinha o Josildo, que começou primeiro de que eu, o Givanci, na área de transporte público de Manaus. Foi quando chegou a minha vez, eu tive a oportunidade, tive que trabalhar muito cedo. Mas antes de eu trabalhar como lavador de ônibus, eu trabalhava vendendo pão, vendia pamonha, vendia pipoca, vendia picolé, né, para poder ajudar a minha mãe na despesa da casa. E aí foi quando iniciou, já eu entrei meus 13 anos, meu irmão mais velho, Josildo, chamou e disse, ó, tem uma vaga para você de lavador de ônibus aqui, você quer? Eu digo, na hora. Aí comecei a minha trajetória no transporte público de Manaus como lavador de ônibus, né, passei muito tempo ainda lavando ônibus, depois fui ser auxiliar de mecânico, na área mesmo da manutenção ali, auxiliar de mecânico, aí fui ser cobrador de ônibus, passei um bom período como cobrador de ônibus, depois retornei para a manutenção novamente, parece que a manutenção me perseguia, né? Voltei para lá para ser manobrista de ônibus, lá dentro mesmo, né? Então, passei um longo período aí, para mais de ano como manobrista de ônibus, me preparando para ser motorista de ônibus. Então, depois fui ser motorista de ônibus. Só que naquela época, a gente trabalhava e a gente não tinha direito a nada. Era só o salário, mas eu não tinha direito. Eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã, mas não tinha direito a nenhum lanche e nenhum jantar. Eu tinha que levar de casa. Levar uma marmitinha de casa e tinha que parar ali um intervalo ali de 5 minutos, tinha que engolir e já voltar a trabalhar. A gente não tinha um intervalo de 1 hora para almoço ou para janta, né? E aquilo foi despertando em nós um sentimento de indignação, porque eu entrava para trabalhar, mas a empresa não me condicionava, não me dava o direito de eu ter o direito à janta, e nem um tempo sequer. E aí a gente começou a montar, né, se revoltar ali, indignado, porque não era justo, cobrando o sindicato da época, que tinha que brigar por nós, e a gente não sabia nem quem era, né, as pessoas já tinham mais de 40 anos lá no sindicato de poder, e a gente começou a se movimentar, dizendo, não, a gente não aceita isso, não aceita isso. E nós começamos e participamos da eleição do sindicato. Até então, o presidente, na época, era o meu irmão Josildo, que veio, se lançou como candidato, e eu junto com ele, o outro meu irmão também junto com ele na chapa, fazia parte, eu era da área social, do sindicato. E nosso primeiro ato, ninguém acreditava, porque a pessoa 40 anos no poder, como é que vocês vão tirar esse pessoal? O cara está aí 40 anos, era um desafio enorme para a gente só tinha o apoio de Deus e dos trabalhadores. Voto a gente tinha. E as pessoas votaram na gente naquela época acreditando que a gente iria fazer diferente. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ganhar a eleição no sindicato. E um dos nossos primeiros atos foi brigar para a gente ter direito a almoço e janta. Um direito básico, né, direito vereador? Básico, que não tinha direito. E aí a gente conseguiu, graças a Deus. Mas não foi assim, eu quero almoço, quero janta. Não, foi com manifestações.
aquelas greves, aquelas manifestações que vocês viam tanto lá atrás, era brigando por direito, por conquista, por benefício que a gente não tinha. Então a única maneira que a gente tinha, a gente ia para o diálogo, não conseguia. E a única maneira que a gente via para chamar a atenção das autoridades competentes, para eles olharem para a gente e dizer, ó, a gente está precisando aqui, ó, o trabalhador aqui, nós temos que ter direito ao almoço, não tem. A gente fazia movimento, fazia greve, fazia manifestações para brigar por nosso direito. Aquilo que eu sofri lá atrás, quando eu era um simples lavador, quando nós chegamos no sindicato, aquilo ali é um sentimento de indignação, disse, não, temos que ter. Foi, brigamos, manifestação, greve, almoço, nós comemoramos, porque só eu já tinha mais de 15 anos do sistema, mas já tinha gente que tinha mais tempo de que eu, há mais de 40 anos, nunca trabalhou no sistema há 40 anos sem direito a almoço e janta. É desumano. E nós não, isso não existe. Brigamos no almoço para todo mundo. Outras manifestações também, plano de saúde. Eu tinha que pagar o meu plano de saúde. Eu tinha que pagar o meu. Eu disse, não, tá errado. Temos que fazer a empresa aí, briga, greve, manifestação, mandar de prisão. Porque a gente estava fazendo greve. Algumas pessoas entendiam como uma arruaça. Mas só a gente que viveu, que vive, sabia que aquilo era para conquistar algo para o trabalhador. Né? Conseguimos plano de saúde. Eu, quando era cobrador de ônibus, eu tinha que pagar assalto. Eu era assaltado pelo ladrão e a empresa descontava de mim, eu tinha que pagar. O sindicato da época não fazia nada. Eu disse, não faz sentido isso, é desumano. Greve, manifestação, audiência do Ministério Público. O Ministério Público também nos ajudou muito, teve uma participação muito grande nessa intermediação de mostrar para as autoridades que era desumano eu, como cobrador de ônibus, ser assaltado e a empresa descontar de mim. Foi quando a gente conseguimos, através de muita luta, sindicato, junto com o Ministério Público, o cobrador não paga mais assalto. Ele tirava do bolso dele para pagar assalto. Você já pensou? Você sofre uma violência que você só sofreu em função do trabalho que você exerce, porque aquele trabalho não te oferece a segurança necessária e você ainda tem que pagar. Pagava. Tinha que pagar. E era doloroso. Você chorar porque você já recebia pouco. Não tinha benefício algum. E aí, quando eu ia receber, descontava no pagamento. Colocava ainda como adiantamento. Já pensou? E nós brigamos e foi uma bandeira que tudo aquilo que a gente viu que era de errado, a gente foi lutando, buscando, mostrando que dá para fazer, podia fazer, só que tem que ser uma categoria, um sindicato comprometido com o trabalhador. É o mínimo que se espera de uma entidade sindical, né? Porque se o sindicato não tiver compromisso com o trabalhador, ele não vai conseguir benefício algum. Por exemplo, tem sindicato hoje hoje existe isso na área de transporte. O sindicato da área de transporte especial, o motorista trabalha lá, não tem direito ao almoço. Tem direito ao café da manhã, tem direito à janta, nada. Nessa época a gente vive, né? E as pessoas lá clamam que a gente vá para lá, né? E a gente, um dia vocês vão ter um representante digno aí que possa lutar por vocês aí. Interessante. Eu vejo isso como um padrão dentro da forma como vocês, a família Oliveira, atua diante de situações que você considera injusto no local onde você estiver. Você, como vereador, levou isso para dentro das suas pautas. Você, como líder sindical, como trabalhador antes de ser líder sindical, e os teus irmãos da mesma forma. De onde que vem esse senso de justiça tão forte que faz com que vocês se coloquem muitas vezes em risco diante de situações ali, né, que expõem você negativamente para lutar por direitos e por coisas que vocês acreditam? Olha, a minha mãe, como eu falei, ela foi mãe e pai. E quando eu via ela saía da Compensa ali, ia praticamente aqui para Constantino era a pé e voltava para pegar o dinheiro da passagem para comprar o alimento para a gente, aquilo ali foi uma coisa que a gente gravou na nossa mente. E ela falou, meu filho, se você chegar a algum lugar alguma vez, você nunca perca as suas raízes. Não vale a pena você esquecer tudo que a gente viveu aqui
e na hora que você tiver uma oportunidade, chegar lá e não brigar. Se você chegar a algum lugar, chegue lá e brigue. E aquilo ali marcou, né? Porque eu tinha 13 anos, né? Eu só vim entender quando eu comecei a trabalhar lá, quando eu comecei a trabalhar vendendo as coisas para ajudar a mamãe, que às vezes ela chegava e não tinha dinheiro para comprar comida. Às vezes a gente dormia, muitas das vezes a gente dormia sem jantar, porque a mamãe não tinha como comprar. E a gente tinha que se virar para ajudar ela, né? E a gente, quando começou a entender isso, a gente começou a ajudar, porque às vezes eu ia dormir, não tem comida. 9, 10 anos, você não entendia muito. Mas quando eu cheguei na idade já passando de 12 anos, que eu comecei a enxergar isso, eu comecei a ajudar a minha mãe. Nós três ali, tinha o Vivaldo Lima, eu me lembro que o Josildo de Vanci era o mais velho do que eu, eles iam vender sorvete lá nos jogos que tinha para ajudar a mãe em casa. Então, assim, foi um momento de dificuldade que nós vivemos, que você acaba aprendendo que quando você chega a algum lugar, você não pode se vender. Você tem que ser fiel, leal àquelas pessoas que sempre confiaram em você, né? Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Já eu no 5º mandato, como isso, né? Mas é um trabalho de fidelidade, de lealdade àquelas pessoas do transporte, as pessoas da igreja também, os líderes que acreditam no nosso trabalho, nos apoiam também e sabem que a gente não trabalha só no eleitoral, porque a gente começou no sindicato e a gente não planejou nada. Não foi nada planejado. Foi uma coisa que veio natural. Foi da vontade de Deus, porque quando você vem e você não planeja nada, vem fluindo natural, e foi o próprio trabalhador. Meu primeiro mandato... 2009, não é isso? Meu primeiro mandato foi em 2009, a primeira eleição foi em 2008. E até então não era assim, nem pensava em ser candidato. Não era eu. Né? Nem pensava. Foi quando os próprios trabalhadores chegaram e disseram: ó, Josildo, tu tem que ser candidato. A Josildo pensou assim: mas para quê? A gente não tem um representante na esfera municipal. A gente faz greve, manifesta, pedindo direito, pedindo aquilo. E quando chega na Câmara, os vereadores que não entendem, fala mal da gente, porque não entendem a nossa luta. Precisa de alguém lá que possa, na hora que tem um movimento como esse, possa falar a nossa dor. E chegue lá e defenda. E aí ele falou: não vai ser eu não, tem uma pessoa que eu posso. Porque ele era o presidente, né? Vamos ver quem vai ser essa pessoa. Boa ideia. Foi uma ideia de uma pessoa, de um trabalhador, que a gente nem planejou nada. Disse: é verdade. E a gente veio e lançaram meu nome foi passado pela diretoria do sindicato, foi para votação, não tinha só eu na época. Foi passado por uma votação interna. E lançou para o trabalhador. Minha primeira eleição, eu posso dizer que foi 100% trabalhador do sistema de transporte coletivo. Os votos todos vieram dessa base, a primeira eleição. E depois a gente foi ficando conhecido, foi trabalhando mais forte ali na comunidade, na igreja, foi aumentando, foi melhorando. Mas hoje, nosso carro-chefe é trabalhador, transporte público de Manaus e os nossos líderes que nós temos nas igrejas espalhadas em Manaus toda. Legal. Dentro dessa tua trajetória, qual foi o momento que você, pensando aqui muito rapidamente, qual que é o momento que você considera ter sido o mais desafiador? Uma situação que você vivenciou em qualquer uma das etapas dessa tua vida que te deixou com mais medo, com mais incerteza se daria certo, se não daria, por tudo que estava envolvido ali? Eu acho que foi o momento mais assim que ficou. Foi o momento que você sabe que na área sindical a gente encontra muitos opositores. Tem muitas aquelas pessoas que a gente lutou para tirar de lá, que passou por 40 anos lá, eles nunca saíram, nunca pararam de nos perseguir. Então foi um momento, uma época que eles conseguiram na justiça uma liminar afastando a diretoria. Foi aquela época. Porque aí os trabalhadores, quando eles retornaram para o poder, num tapetão, não foi por voto, os trabalhadores, cobrador principalmente, que voltou a pagar assalto. Então o sindicato, que não é comprometido com o trabalhador, ele se vende. Ele deixa de defender as causas que é de interesse do trabalhador para defender o interesse dele. O dele, não é nem da empresa, é o dele. Que ele vai e não quer saber, não luta pelo trabalhador. Foi aquele momento lá que nós ficamos um período fora e quando a gente retornou com força.
Porque o trabalhador, não sei se você lembra, paramos a 7 de setembro. Prenderam meu irmão, Givanci, porque fez greve, estava atrasado 15 dias o pagamento. A gente passava 15 dias para receber o pagamento. Chegava ao vale, a gente não tinha recebido o pagamento. E foi quando houve a manifestação. Givanci, nós paramos lá na época, a empresa era até então a cidade de Manaus, prenderam ele, levaram para 7 de setembro. A gente o sistema parou, a gente fechou a 7 de setembro e o pessoal solta o Givanci. Porque ali tinha uma pessoa que realmente defendia o trabalhador. Eu era repórter, estava lá, inclusive, lá na 7 de setembro acompanhando. Acompanhando. Aquilo ali foi... E a gente não conseguia resolver em Manaus. Nós conseguimos uma liminar para soltar o Givanci, o habeas corpus, em Brasília. Só para ter ideia. Como eles tinham um trabalho muito difícil. Mas depois daquele momento que ele saiu, a gente retornou para o sindicato, nunca mais eles conseguiram nada, porque a justiça hoje entende que realmente, e olha e vê realmente quem defende. Ela sabe realmente quem defende. Então foi aquele momento que me causou ali uma certa dúvida, né? E ali a gente soube realmente quem está do seu lado e quem não está. Ali foi um parâmetro para a gente realmente, e graças a Deus, todos os trabalhadores, ninguém estava ao lado dele. Eles andavam com segurança. Tu pergunta, já andou com segurança? A gente nunca andou com segurança. Nossa segurança é o trabalhador. A gente nunca precisou disso. E eles precisavam. Porque ninguém queria eles. Ninguém. Fizeram o baixo-assinado. Dizendo que não aceitavam. Muitas pessoas se desfiliaram do sindicato. Mais de 3 mil pessoas se desfiliaram na hora. Porque não aceitavam eles. Porque eles não eram reconhecidos defensores dos trabalhadores. Vocês iniciaram um movimento que antes praticamente não existia, de luta real pelos direitos dos trabalhadores na área de transportes. Você falou de alguns desses benefícios que foram conquistados desde o início dessa trajetória até aqui. Eu queria que você fizesse um antes e depois de comparação do que era, como era essa realidade que vocês vivenciaram lá como trabalhadores, você, quando entrou nesse universo aí, vivenciou, e como, a partir das conquistas políticas que vocês foram fazendo, hoje você tem a classe sendo tratada aí do ponto de vista trabalhista. Quando a gente iniciou, quando eu comecei no sistema, se você olhar antes da gente, eu como simples lavador lá, não tinha direito a nada. Nem almoço, nem a janta, nem café da manhã, nem vale-lã, nem plano de saúde, nem insalubridade. Nada, zero, só o salário. Então, antes da gente, não tinha nada disso. Quando nós conseguimos a eleição no sindicato, nós ganhamos a eleição, nós tínhamos uma meta. A nossa meta era tudo aquilo que eu achava que eu tinha direito como funcionário lá, um simples funcionário, que eu tinha direito, a gente começou a lutar por aquilo. Né? Antes não tinha nada disso. Antes a gente não tinha plano de saúde. Antes da gente não tinha vale-lanche, não tinha vale-refeição, não tinha janta, não tinha plano de saúde, não tinha insalubridade, não tinha hora extra, não tinha nada antes da gente. Depois que nós entramos, nós começamos a conquistar. Tudo isso que eu falei agora, conquistamos plano de saúde, conquistamos insalubridade. A insalubridade é para motorista e cobrador. Hoje, todos os motoristas e cobradores têm insalubridade. Antes da gente, o cobrador pagava assalto. Com a gente, não paga mais assalto. Acabamos com o cobrador, aquele papel desumano de o cobrador pagar assalto. Hoje não paga mais com a gente. Né? Antes da gente não tinha um plano de saúde. Com a gente tem um plano de saúde. Então, todas as conquistas que hoje tem no sistema foram todas através da nossa luta. O trabalhador confiando na gente e a gente indo para a guerra. Né? O trabalhador aqui atrás da gente, a gente dando sem medo. Sem medo, você vai ser preso. A gente vai ser preso, mas eu prefiro ser preso defendendo um trabalhador do que ser preso roubando, fazendo coisa errada. E isso daí eu sempre vou ter orgulho. Né? E a gente foi por defender trabalhador na porta de uma empresa de garagem lá, a polícia chegou, e a gente foi, eu fiquei 3 dias na delegacia preso porque eu estava brigando por almoço para todo trabalhador. Então isso aí é orgulho para nós. Então tudo isso que tem hoje, todas as conquistas, todos os benefícios, foram na nossa gestão. E até hoje tem
nossa gestão. Então, continua. E a nossa meta hoje é continuar buscando mais melhorias para a classe trabalhadora. Então, a gente pretende aí, se Deus quiser, conseguir mais benefícios para eles. E aí a gente vem, então, falar um pouco da sua trajetória como político, Jaildo vereador, 2009, que nem imaginava que ia para lá e que foi conduzido aí pelos trabalhadores nesse sentido. Como é que foi para você essa transição de líder sindical para um cargo político? O que você encontrou na Câmara Municipal quando você chegou? Foi um mundo diferente, né? É totalmente diferente, não tem nada a ver com o mundo sindical. Quando eu cheguei lá, eu sentei na cadeira e depois eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu disse, o que eu estou fazendo aqui mesmo, hein? Aí depois, não, eu vim para defender os trabalhadores aqui, para falar a linguagem deles, para as pessoas entenderem que rodoviário, trabalhador do sistema de transporte rodoviário, trabalhador do sistema de transporte especial de fretamento, ou locadora, essa classe de trabalhador, ela tem que ter voz também no parlamento. Ela tem que ter alguém que defenda, né? E foi quando caiu a minha ficha. Até então não tinha caído a ficha. O que eu estou fazendo aqui? Não tinha caído a ficha, né? Aí quando eu vi um vereador lá falando inglês lá na tribuna, um vereador falando inglês na tribuna, eu digo, meu amigo, eu vou ter que estudar muito para poder chegar até para me defender o trabalhador, né? E aí, meu primeiro mandato foi desafiador porque eu saí do mundo sindical para um parlamento que era totalmente diferente, comecei a estudar o regimento, né? Coisa que eu não estudava, comecei a estudar o regimento interno da Câmara para entender como é que funciona, comecei a estudar a LOMAN, que é a lei orgânica do município, para entender. E foi lá que eu comecei a ver que lá não tinha nada de benefício para o trabalhador do sistema de transporte coletivo de Manaus. E aí eu vi, não, o trabalhador ele tem que ter passe livre. E hoje tem na LOMAN passe livre para todos os trabalhadores do setor de transporte urbano. E eu tenho uma nova luta agora, para ver se a gente consegue ou passe livre, ou passe crédito para os trabalhadores do setor de transporte especial de Manaus, da cidade de Manaus. Então, vai ser uma nova luta, um novo mandato, para a gente lutar por esses trabalhadores que estão abandonados lá também. Essa conquista do passe livre que foi incluída na LOMAN é um projeto de autoria sua? Minha autoria. Ela tinha lá, mas não era passe livre. Eu fiz uma alteração na LOMAN, colocando como se fosse passe livre. Lá era o nome que eles davam da época era para o transporte da Vale Transporte. Eu disse, não, tá errado. E aí eu peguei, modifiquei, entrei com uma emenda à LOMAN para modificar a lei e dizer que não era Vale Transporte, era passe livre para todos os trabalhadores do transporte público de Manaus. E hoje está lá, uma emenda minha, LOMAN, que garante passe livre ou passe crédito para todos os trabalhadores do transporte público de Manaus. Você falou aqui de um projeto, mas você aí já está no seu 5º mandato. Eu falei só do trabalhador, tem outros. Só um, né? Então, eu queria que você falasse de alguns projetos, você tem vários, mas de alguns assim que te enchem de orgulho ter conseguido aprovar e ver esses projetos, essas leis, essas emendas se tornando efetivamente benefício e direito para as pessoas na cidade de Manaus. Olha, existe hoje é lei, esse projeto foi no meu 2º mandato que eu apresentei na Câmara, foi uma indicação à Prefeitura de Manaus sobre a questão do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, muitos não sabem, esse Bolsa Atleta, ele vem de indicação minha. Lá em 2012, praticamente, já passando para outra gestão, e aí o prefeito da época, ele pegou o meu projeto e mandou, o executivo mandou como se fosse um projeto do executivo mais claro, acatando a minha indicação, que hoje é realidade. Tanto no município de Manaus quanto no estado tem, mas ninguém sabe a origem. E a origem foi lá, eu que apresentei na época, e aí apareceu outros pais da criança dizendo que foi ele que apresentou e tal. Então, assim, o Bolsa Atleta hoje é realidade. Uma lei também, que hoje está na atualidade também, que eu posso falar, que a gente sabe que hoje as concessionárias de água de Manaus, elas chegam e vão cortando a sua luz, sua energia. Hoje ela não pode fazer isso. Ela tem que mandar... Hoje existe uma lei municipal, que era um projeto meu, que hoje é lei. Projeto municipal
que agora é uma lei municipal que garante o direito ao consumidor, que é tanto a Água de Manaus quanto a Amazonas Energia, antes de ela fazer qualquer inspeção, ela vem aqui, quer fazer uma inspeção, ela tem que mandar uma notificação para mim antes, me notificando, dizendo que quer fazer uma vistoria ou uma inspeção na sua residência. Hoje é lei. Ela quer cortar minha água, minha luz. Não pode chegar lá cortando. Ela tem que te notificar antes, dizendo que, ó, tal dia vai ser cortada a tua água, a tua luz, porque se você não pagar, vamos lá cortar. E é uma lei municipal hoje. Ela já existe, já mandei para os órgãos competentes, já mandei para o PROCON, já mandei para todas as autoridades. E eles estão sendo, inclusive, na época que eu apresentei esse projeto, alguns portais, alguns blogs me criticaram. Mas não foi o portal blog que me criticaram. Foram eles que soltaram a matéria, Amazonas Energia Água de Manaus, dizendo que eu estava incentivando tal gato fazer coisa errada. Eu digo, não, eu estou incentivando a defender o direito do consumidor. Tem muita gente que é carente, tem muitas pessoas que não conseguem pagar suas contas em dias. E aí, isso aí é para dar um prazo para essas pessoas que, muitas das vezes, se eu receber um papel, esqueci de pagar minha luz, ó, eu vou pagar, chegou a notificação aqui, senão eu vou cortar tal dia. Então, a lei, ela garante e preserva o consumidor, e que ele também lembra a pessoa também, faça uma reflexão, ele possa lembrar a pessoa que ela não pagou. Então, ela tem que me notificar antes. Você vai cortar, tem que me notificar. Se vai fazer inspeção ou vistoria, tem que me notificar, até para o morador estar lá esperando no dia que ele for lá para abrir as portas lá e ele fazer o trabalho dele que ele tem que fazer. Então, uma lei municipal que garante a todo consumidor que eles não podem chegar lá e cortar. Muito bacana. São projetos que vão muito além da classe dos trabalhadores que você inicialmente começou representando. Isso é algo interessante de a gente trazer aqui para a discussão, porque hoje você é um vereador que trabalha para um público muito mais amplo do que simplesmente aquele público que já era enorme, tinha muitos direitos ali a serem batalhados, que te colocaram inicialmente lá na Câmara. Como é que você vê hoje e que projetos que você tem pensado aí para 2025 em diante, próximo mandato, considerando essa abrangência de temas, de necessidades que a cidade hoje traz, né, de desafios que a cidade hoje traz, e também trazendo um pouco para a lógica do teu partido hoje, o Partido Verde, que tem um olhar muito focado nas questões ambientais e sustentabilidade. O que a gente pode esperar aí desse próximo mandato? Olha, eu tenho já estou elaborando já com a nossa equipe lá um projeto de lei do IPTU Verde. O IPTU Verde, ele é o que o IPTU Verde? Ele é um projeto de lei obrigando a prefeitura, ela dá isenção ou ela dá desconto do IPTU para aquelas pessoas que plantarem ou arborizar a sua residência, né? Ali no seu quintal, na frente da sua casa, ou na frente ali da rua, algum local apropriado que ele possa ali arborizar e fazer a plantação de árvore, e aí comprovadamente, ele comprovado, né, registrado direitinho, enviando para a prefeitura, para o órgão competente, que é a SEMAS, para a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o desconto, porque ele está ali cumprindo uma lei apresentada por mim, que a prefeitura possa cumprir, dar desconto de IPTU, dar isenção, ou qualquer algo parecido, para aquelas pessoas que a gente possa ter uma política pública voltada para a nossa cidade ter que ser arborizada. Manaus, ela não é arborizada, né? E a gente se diz a capital, né, mundial da Amazônia, da floresta amazônica, e a cidade de Manaus não é. Então eu vou trabalhar muito pesado nessa questão, da questão ambiental, de arborizar, florestar a nossa cidade, dos igarapés também, projeto de lei que possa obrigar definitivo, né, a Prefeitura de Manaus, que não possa só colocar ali aqueles contêineres, que possa retirar lixo, não. A Prefeitura tem que fazer campanhas de políticas públicas, de conscientização para a cidade de Manaus, para os moradores deixarem de jogar lixo nos igarapés, jogar lixo no meio da rua. É uma política pública voltada. A Prefeitura tem esse poder maior do que um vereador,
né, ela tem todos os mecanismos para chegar mais rápido ali naquele morador mais rápido. Então, estou apresentando vários projetos de lei e várias indicações. Tem projetos que não cabe ao vereador apresentar, mas cabe indicação. Então, vou indicar a Prefeitura de Manaus para que ela faça políticas públicas voltadas à conscientização de valorização dos nossos igarapés. Eu lembro que eu tomava, não sei se você, claro, é dessa época, né? A gente tomava banho lá na Ponte da Bolívia. Cheguei a tomar banho lá, água cristalina. Hoje você não consegue, porque nem passar perto, né? Porque os nossos governantes, os governos, passa ano e entra ano, não faz políticas públicas voltadas para os nossos igarapés. Na cidade de Manaus existe invasão, pessoa destruindo, derrubando árvore. Não pode acontecer isso. Não podemos permitir isso. Temos que ter ousadia. A prefeitura tem que ter coragem, tem que ter ousadia de fazer políticas públicas voltadas para o meio ambiente e não deixar as pessoas poluir os garapés, não deixar destruir as nossas árvores, derrubar a nossa floresta. Então, eu vou trabalhar muito pesado, cobrando as autoridades competentes, fazendo os projetos de leis, indicações à prefeitura, para que a gente possa preservar o meio ambiente. Essas eleições desse ano que você disputou, o que teve, o que você percebeu que foi diferente? Eu vi pelo cenário uma quantidade muito grande de candidatos aparecendo, muitas pessoas interessadas em disputar as eleições, e nós tivemos uma permanência muito grande dos vereadores que já estavam com o mandato na casa, que não foi o que aconteceu nos últimos anos. 2020, né? Praticamente. 2020, nós tivemos uma grande renovação, poucos permaneceram, e nessas eleições nós tivemos um grupo considerável que manteve o mandato, inclusive você. A que você atribui essa permanência? Assim, é muito difícil você ser vereador em Manaus, não é fácil. E assim, se o vereador trabalha, ele vai lá e vai na ponta, trabalha na comunidade, faz o papel dele realmente, não que os que perderam não fizeram, né? Fizeram, mas assim, cada um trabalha de uma forma diferente, né? Eu trabalho de uma forma, o vereador trabalha de outra, então cada um faz do seu mandato aquilo que achar que é melhor, né? E nós tivemos uma redução muito grande, né, de vereadores que não, muito pequena de vereadores que não se reelegeram. Mas assim, o que eu atribuo realmente a nossa reeleição sempre está sendo vitoriosa é a vontade de trabalhar sempre. Cada mandato eu sempre trabalho assim, cada dia é um dia novo, então todo dia para mim é novo, é novidade. Eu não gosto de me acomodar, então eu acordo 2h30 da madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, sempre esse horário, e vou para a rua trabalhar, né? Então assim, eu sempre falo para a equipe tem que me acompanhar. Quem não consegue acompanhar fica para trás. Então a gente atribui a nossa reeleição muito ao trabalho mesmo voltado para a classe trabalhadora, para a comunidade, para aquelas pessoas que acreditam em nosso trabalho, e a gente sempre vai estar aí firme, né? Eu tenho uma proposta agora, que eu vou apresentar para a prefeitura, o novo mandato. Eu tenho muita demanda de pessoas que solicitam vaga em creche. Por exemplo, há uma falta, uma necessidade muito de vaga, vaga em creche em Manaus. Eu vou apresentar para a prefeitura uma indicação ou um projeto de lei, eu vou entrar com 2 frentes. O que for aprovado melhor vai ser ótimo. Vale creche para aquelas pessoas que não têm condição, que não conseguiram vaga na creche em Manaus. Então, eu tenho essa proposta de apresentar para o prefeito de Manaus, vale creche, aquelas pessoas que se inscreveram e não conseguiram vaga na creche, e a prefeitura entrar com um valor para que essas pessoas tenham como pagar uma creche, ou pode ser uma creche particular, ou conveniada com a prefeitura fazer parceria com as creches particulares, para que aumente o número de vagas em creche, e essas pessoas que ficaram de fora, ele possa dar um vale de creche para ela até ela conseguir uma vaga na creche na rede municipal. Então essa é uma das propostas que eu vou levar também no novo mandato para a prefeitura de Manaus, porque eu recebo muita demanda de pessoas reclamando que não tem vaga em creche. Então vai ser mais uma proposta minha, vale creche, para todas aquelas pessoas que não conseguiram vaga na creche na rede municipal de Manaus. Interessante. Eu quero antes da gente finalizar, voltar para a gente falar um pouquinho mais do Jaildo Oliveira Pessoa.
E eu sou filho de 3 irmãos, né? Sou de uma família com 3 irmãos e já era o caos. Eu quero saber como era fazer parte de uma família com 7 irmãos. Me conta o que você vivenciou aí com essa experiência. Olha, não é fácil, né? Eu digo que a minha mãe é uma guerreira, né? E eram ali praticamente 5 homens e 2 mulheres, né? Nós éramos 8, meu irmão Jailson chegou a falecer. E, e aí eu digo que a mamãe, ela foi, ela é guerreira, que ela tá viva, né? Minha mãe é guerreira. Para conseguir dominar 5 homens não é fácil. Nordestino sabe como é que é, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. É cabo de vassoura mesmo ali, corrigindo, né? E eu agradeço muito a Deus pela mãe que eu tenho, porque se não fosse ela, talvez eu não estaria onde eu estou, né? Então a minha mãe, ela é a nossa base de tudo. Então assim, nós irmãos, a gente sempre se deu bem. Tinha algumas divergências de pensamento, né? Mas no final a gente se abraçava e esquecia e olhava para frente. A gente nunca foi de estar irmão brigados. Irmão de picuinha, irmão brigado, não falo mais contigo, passa uma semana, não. A gente discutia ali na hora, tal, terminava, o pessoal se espantava, terminava ali, já estava se falando normal. Né? Então, assim, foi a criação da minha mãe, né? Porque ela sempre corrigiu a gente na hora, sempre, então, assim, graças a Deus, a gente nunca tivemos uma criação que desse trabalho para minha mãe. Até porque a gente não tinha tempo para muita coisa, porque a gente tinha que trabalhar muito. A minha adolescência, praticamente, a minha juventude, minha adolescência, aos 10, 11 anos, eu já estava trabalhando. Então a gente não tinha muito tempo para se divertir. A nossa diversão era o quê? Era eu ir para a rua vender picolé. Eu vendia picolé de manhã, à tarde eu ia para aula. Ou eu ia vender de manhã cedo, a gente ia vender pão. 5 horas da manhã eu estava com o tabuleiro na cabeça e a gente ia vender pão ali na Compensa, na Vila Maria ali todinha. Então a gente não tinha muito tempo para desfrutar, para passear, para estar. Por quê? Porque eu vi o sofrimento e o trabalho que a minha mãe tinha com a gente. Então, assim, a gente passava mais tempo trabalhando de que se divertindo. Então, graças a Deus que tinha isso. Porque talvez se a gente passasse mais tempo se divertindo, eu acho que era briga, era um negócio, era um caos para minha mãe. Então, não tenho dúvida graças a Deus a disso. gente não deu trabalho para ela. E eu queria que você falasse, antes da gente finalizar, um pouco sobre a tua relação com Deus. Você já congrega há muitos anos na Igreja Adventista e tem como um dos grandes pilares da tua personalidade, da tua vida, essa relação com Deus. O que Deus representa na tua vida? Olha, eu fui criado, né, na Igreja Adventista já desde criança, né? Fui criado na igreja, aqui na Compensa, onde eu resido até hoje. Moro lá há mais de 40 anos, não me mudei, né? Continuo no bairro. Geralmente os parlamentares, aqueles que moram em bairro, ganham e se mudam, né? E eu não, decidi não perder minha raiz, né? A perder as raízes, né? E continuei morando lá, né? Sou casado, né? Tenho um casal de filhos, sou avô agora, né? Tá com 8 meses, meu netinho. Então, assim, como eu fui criado na igreja, então sempre teve os princípios voltados para Deus, né? Então, foi isso que me ajudou muito a passar por essa dificuldade, foi realmente a busca e a comunhão por Deus, porque sem Deus, Deus é tudo, né? Deus é a razão do nosso viver, né? Se eu estou respirando aqui, porque é da vontade de Deus. Então, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido Deus, ter ido para a igreja já desde criança, desde cedo, porque se eu não tivesse conhecido a Deus, com certeza eu seria muito diferente. Então, Deus, ele vai moldando a gente a cada dia, a gente que vai buscando a Deus, ele vai moldando, vai transformando a gente a cada dia. Eu falo para eles que se alguns me conhecessem lá de trás, talvez se espantariam, né? Então, assim, Deus, ele vai moldando, a gente vai buscando. Se você que busca Deus, se você não tiver uma transformação, sinal é que você está distante de Deus. E sempre eu falo o seguinte, aquelas pessoas que sempre... eu falo agora de uma área religiosa, dentro da igreja, ali, convivendo com os irmãos, em comunhão. Aquelas pessoas que se diz buscando a Deus, mas está sempre apontando o erro do irmão,
é sinal de que ele está distante de Deus. Agora, aquela pessoa que está próxima de Deus, ela não está apontando, ela está ali ajudando. Ela está ali dando a mão para aquela pessoa, para ela se levantar e continuar firme no caminho do Senhor. Então, assim, Deus, ele é para mim tudo. É a razão, né, do nosso viver, e sem ele, com certeza, eu não seria nada. Que maravilha, olha, a gente finaliza então esse bate-papo com muita coisa legal aqui sobre a trajetória do vereador Jaildo Oliveira, sobre a história aí desse homem por trás do parlamentar também, né, que trouxe aí uma base muito forte de justiça a partir da sua família. E nós do Estúdio Inspiração agradecemos imensamente pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, por ter aberto aí o coração para compartilhar aí coisas importantes da sua vida. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço, né, do Instituto Estúdio Inspiração. Né, obrigado por você, toda a sua equipe aqui. Agradeço a oportunidade. E dizer que a gente está à disposição também, né, mais vezes aí para a gente compartilhar aí o nosso trabalho. Muito obrigado. Maravilha, ó, já segue as nossas redes sociais, Estúdio Inspiração Oficial, no Instagram, curte aqui esse vídeo e compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre a história do acesso aos direitos trabalhistas na área do transporte coletivo em Manaus, porque uma parte importante dessa história foi contada hoje aqui no Estúdio Inspiração. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.